dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de funções. Noção intuitiva de função. A função ela está por todos os lugares no nosso dia a dia. Em cada coisa que a gente faz, você consegue estabelecer uma relação de função. Nem sempre com uma lei matemática muito clara, mas você percebe a relação. Por exemplo, quanto mais você bebe água, mais vontade de fazer xixi você tem. Uma coisa está em função da outra. Mas uma função clara matemática. Quando você vai ao supermercado, quanto mais produtos você compra, mais caro fica a sua conta para pagar no final. Quanto mais energia elétrica você usa, mais cara fica a conta. Dependendo de quantos quilowatt-hora você gasta por mês, varia o valor da sua conta. Observe a tabela da Copasa a partir de 30/7/2017. Observe que tem uma faixa de consumo. A pessoa consome de 0 a 5 metros cúbicos de água, ela paga R$ 0,48 por litro. Se ela de 5 a 10, é 1,54 e assim vai variando. Então, a função com várias sentenças. Então, dependendo de onde se encaixa o seu consumo, varia quanto você vai pagar por litro. Um exemplo aqui para a gente começar. Estacionamento de carros. Eu peguei um estacionamento que comporta carros de passeio e motos. Ele cobra por fração de hora R$ 2,00 e por hora inteira R$ 12,00 para carro. E para moto ele cobra 50 centavos por fração e R$ 5,00 por hora. Quanto pagaria uma pessoa que deixou um carro por 1 hora? E se ela deixar o carro por 2 horas e 15? Se ela deixar o carro por 1 hora, ela vai pagar R$ 12,00. Se ela deixar por 2 horas e 15, ela vai pagar R$ 12,00 por cada hora, mais R$ 2,00 pelos 15 minutos, totalizando R$ 26,00. Observa que, se ela deixou mais tempo, ela paga mais caro. Uma outra pessoa deixou uma moto por 1 hora, então ela vai pagar R$ 5,00. Se for por 1 hora e meia, ela vai pagar a 1 hora mais a fração da hora, que é 50 centavos. R$ 5,50. Definição de uma função. Uma função de A em B, conjuntos não vazios, é toda associação que faz corresponder a cada elemento de A um único elemento de B. Então, vocês viram que no caso do estacionamento, cada tempo que a pessoa deixa o carro corresponde a um único valor que ela vai pagar. Ela não vai deixar o carro 1 hora e pagar R$ 12,00 e depois deixar 1 hora e pagar 20. Mas se ela deixar 1 hora, é sempre 12. E aí uma representação que a gente usa muito, essa representação com os conjuntos que fazem. O primeiro valor de x corresponde a um único valor de y. Um outro valor de x corresponde a outro valor de y e assim sucessivamente, ligados por uma função. No caso anterior, a função era o valor hora cobrado pelo estacionamento. Mais exemplos. Essa outra função de A em B aqui, ó. O menos 2 corresponde ao 4, o menos 1 corresponde ao 1, o 0 corresponde ao 0, o 1 corresponde ao 1, o 1 corresponde ao 1, o 2 corresponde ao 4. Ah, mas tem mais de um número que corresponde ao mesmo número. Isso não tem problema. O problema seria se um desses correspondesse a mais de um desse lado. Isso aqui não pode. Por exemplo, uma pessoa pode ter que pagar R$ 4,00 de estacionamento e outra pessoa também pagar 4. Esse caso aqui, ó, é um exemplo de não função. Observa que o 0 corresponde a 3 números. E isso não pode acontecer.
Então, esse aqui não é função. Um exemplo que eu gosto muito de correspondência biunívoca, que é essa correspondência de 1 para 1, é de filhos biológicos com mães biológicas. Os filhos biológicos são um conjunto e tem uma correspondência para as mães biológicas, que são um outro conjunto. Cada filho biológico tem uma única mãe biológica. Ao contrário, as mães biológicas conseguem ter mais de um filho biológico. Então, desse sentido, não é função. Só é função dos filhos para as mães, porque é de 1 para 1. A função também pode ser definida por uma lei matemática que transforma ou produz um número em outro número. Então, aqui a gente tem uma máquina, entre aspas, que transforma um número na entrada em outro número na saída. E essa máquina faz o quê? Pega o número x e multiplica por 3. Então, nós vamos entrar com esses números aqui, de 0 a 8. E eles são transformados nesses outros. Por quê? 3 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. Observa que os números x de entrada são multiplicados por 3 e transformados nos números y da saída. E assim sucessivamente. Funções definidas por expressões matemáticas. Uma bem clássica que vocês já conhecem é a área do círculo. A área do círculo é dada por πr ao quadrado, onde π é a constante matemática, 3,14, 15, 92, etc, etc. E r é o raio da circunferência. Se o raio for 1, a gente substitui ali o raio, né, o r por 1, então a área é 1π. Se o raio for 2, a gente substitui o r por 2 e nós vamos ter a área como 4π. Se o raio for 3, a gente substitui novamente e vai ter a área como 9π. Se o raio for 4, a gente substitui novamente e vai ter a área como 16π. Representando em conjuntos essa função que a gente viu da área do círculo. O 1 corresponde a 1π no conjunto B, o 2, o conjunto A, corresponde a 2π, o 3 a 9π e o 4 a 16π. Mais um exemplo. Observe o quadro. Quantidade de combustível e valor a pagar. 5 litros de combustível, a gente paga R$16,25. 10 litros de combustível, R$32,50. 15 litros de combustível, R$48,75. 20 litros de combustível, R$65. Escrever a lei de correspondência que relaciona o valor P a pagar pela quantidade de C de combustível. Observe que no quadro ele não diz quanto a gente vai pagar por 1 litro de combustível. E o valor a pagar a gente precisa saber desse 1 litro. Então a primeira coisa é pegar um desses valores a pagar e dividir pela quantidade de litros que ele está cobrando. Eu optei aqui por pegar o valor de 5 litros. Mas você poderia pegar o de 10, o de 15, o de 20, tanto faz. Então, 16,25 dividido por 5, 16 por 5, 3, que 3 e 5, 15, sobra 1, desce o 2. 12 dividido por 5 é 2, 2 e 5, 10, sobra 2, desce o 5, 25 por 5, 5, 5 vezes 5, 25, sobra 0, acabou a conta. Então, a gente sabe que 1 litro é 3,25. Então, a nossa fórmula ficaria
P de valor a pagar é igual a 3,25 vezes C, que é quantos litros a pessoa está comprando. Segunda pergunta. Determinar o valor a pagar por 7 litros de combustível, já que na tabela que ele deu tem 5 e tem 10. Então, a gente pega a fórmula que a gente deduziu e substitui o valor C por 7. Então, a gente sabe que o valor a pagar, P, é 3,25 vezes 7, que dá R$ 22,75. Tem mais uma perguntinha. Determinar a quantidade máxima de combustível que pode ser comprada com R$ 78,00. A gente sabe que a quantidade de P, que é o valor a pagar, é o 78, porque é o máximo que ele pode pagar. Então, nós vamos trocar o P por 78. 78 é igual a 3,25C. Usando as propriedades das equações, a gente sabe que esse 3,25 pode ser, entre aspas, mandado para o outro lado, dividindo, porque ele está multiplicando o C. Então, 78 dividido por 3,25 é a quantidade de litros que ele pode comprar. Então, a gente teria que fazer essa divisão. 78 dividido por 3,25. Dividir por decimais normalmente é difícil para as pessoas. Então, uma estratégia é a seguinte: a gente multiplica os dois lados por 100 e vai ter uma outra operação, que é 7.800 dividido por 325, 100 decimais. Essa divisão dá um resultado equivalente ao resultado de 78 por 3,25. É o mesmo resultado, não precisamos fazer nada com a operação depois. Observa aqui, ó, peguei o 780, dividi por 325, deu 2. 2 vezes 325 é 650, sobrou 130, desceu o zero, 1.300 por 325 dá 4. 4 vezes 325, 1.300, sobrando zero. Então, a gente sabe que o máximo de litros que essa pessoa vai poder comprar é 24. Então, ali está invertido na equação o C com 24, do jeito que a gente normalmente gosta de colocar, então basta a gente inverter. C é igual a 24 litros. Então, o máximo de litros é 24 litros. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham compreendido. Até a próxima.